Olá, meus irmãos. Desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando as nossas vidas, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que Deus venha abençoar seus projetos. Que Deus venha realizar os teus sonhos. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui para nossa meditação. Se encontra lá em Mateus, no capítulo 11. Nós estaremos lendo o versículo de número 1. Mateus, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Várias cidades. Em Mateus também no capítulo 12, lá no versículo 15, Mateus capítulo 12, versículo 15, parafraseando o texto. Diz assim: Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Olha que palavra maravilhosa, meus amados. Vou ler só mais uma vez para nós memorizarmos. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Se você parar para analisar, em Mateus no capítulo 11, o versículo 1, nós lemos que a Bíblia diz que Jesus estava agora dando instruções aos seus discípulos. Quantos discípulos eram? 12 discípulos. Jesus estava ali agora dando instruções aos seus 12 discípulos. Quando ele termina de dar as instruções, ele sai dali da presença dos discípulos e começam a ensinar a palavra de Deus na cidade aonde os discípulos moravam. Só que o que eu acho interessante é que no versículo de número 12, no capítulo 12 e no versículo de número 15, a Bíblia agora já está falando sobre multidões de pessoas. Então, no capítulo 11, versículo 1, a gente vê Jesus ensinando aos 12 discípulos. No capítulo 12, a gente vê Jesus agora curando uma multidão. Então aqui eu encontro duas personalidades de pessoas, discípulo e multidão. Dois povos que seguiam Jesus, discípulo e multidão. Multidão fala de seguidores, os seguidores que seguiam Jesus. Os discípulos também eram 12 seguidores que seguiam a Jesus. A multidão também fala de seguidores, então, discípulo 12, multidões também seguidores. Só que o que eu aprendo com esta palavra? E o que eu quero dizer para você através dessa mensagem? O que eu quero passar para você? Em que posição que você se encontra? Você está na posição de discípulo, que era os 12 separados por Jesus, ou você está na posição de multidão que seguia Jesus? A Bíblia diz que a multidão seguia o Senhor. No meio daquela multidão tinha pessoas que seguiam Jesus por causa dos milagres, outros seguiam Jesus porque Jesus multiplicava o pão, outros seguiam Jesus para poder saciar a sua fome, matar a sua sede, outros seguiam Jesus para ser curado. Então, no meio da multidão, sempre tem aquelas pessoas que estão ali com Jesus, mas está interessado no milagre de Jesus. Exemplo também de alguns dos discípulos. Jesus agora dá instrução para os 12 discípulos e ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a ensinar e pregar a palavra de Deus nas cidades. Agora os discípulos começam a caminhar com Jesus. Quando os discípulos começam a caminhar com Jesus,
A Bíblia diz agora que a multidão também começa a seguir a Jesus. Então o que eu aprendo com isso? No meio dos discípulos e no meio da multidão, tem uma pessoa que quer se destacar de uma forma diferente. No meio da multidão, tem aquela pessoa que quer se destacar de uma forma diferente. E é essa posição que eu quero que você se encaixa nesta mensagem. Qual é a sua posição? Você está na posição de discípulo, de multidão, ou a próxima posição? Porque a Bíblia diz que no meio desses 12 discípulos, tinha 3 que eram mais chegados de Jesus. Jesus agora separa 12 discípulos, só que a Bíblia faz questão de dizer que quando Jesus vai para o monte do Getsêmani para orar, Jesus chama com ele Pedro, Tiago e João. Olha, interessante, meus amados. De 12 discípulos, de 12 que estavam com Jesus, nesse dia tinha 11, porque Judas já havia saído para poder trair Jesus. Então, desses 11, Jesus chama 3 que é mais chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João. É a esses 3 que Jesus vai se revelar. É a esses 3 que Jesus vai contar o que estava acontecendo com ele. Por isso que Jesus vai para o monte orar, o jardim chamado Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa do óleo. Então estava ali no Getsêmani quem? A oliveira verdadeira, que é Cristo. Então ele estava ali para ser prensado, para ser moído, para morrer pelos nossos pecados. E é para Pedro, Tiago e João que Jesus fala: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e orai. E aí é onde Jesus fala: olha, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então é para Pedro, Tiago e João que Jesus revela a sua intimidade. Jesus não revelou para os 12, Jesus revelou para 3 que eram mais íntimos de Deus. Então, no meio de seus seguidores, no meio dos seguidores, tinha 3 que eram mais íntimos de Jesus. No meio daqueles 12 seguidores de Jesus, tinha 3 que tinham mais intimidade. E a mensagem é essa: qual é a sua posição? Você está na posição de discípulo, de multidão, ou de íntimos de Deus, ou de amigos de Deus? Eu quero que você ocupe essa terceira posição. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Jesus, que Ele vai te revelar os seus mistérios. Jesus só revela seus segredos para quem é amigo, para quem é íntimo. Eu só revelo os meus segredos para os meus inscritos. Eu tenho 190 inscritos neste canal. Só que tem aqueles que eu me revelo, tem aqueles que eu conto meus problemas. Tem aquele que já não é mais discípulo, tem aqueles que já não é mais inscrito, eles já se tornaram meus amigos. Se todos os 190 que estão inscritos neste canal pudessem ser todos meus amigos, eu ficaria muito maravilhado. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 eram amigos de Deus. Exemplo dos 3, porque a multidão, muitos estavam interessados nos milagres, muitos estavam interessados na cura. Por isso que a Bíblia diz lá que Jesus curou a todos. Eu vejo agora uma passagem bíblica que no meio da multidão entrou uma mulher do fluxo de sangue e ela falava no seu coração: se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curada. A multidão apertava Jesus, oprimia Jesus, os discípulos estavam lá com Jesus e Jesus fala: opa, alguém me tocou. E Pedro fala: não, Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E Jesus fala: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Então, no meio daquela multidão, tinha uma mulher que tocou em Jesus de uma forma diferente. Não faça parte da multidão, faça parte desta pessoa que toca em Jesus com propósito e arranca poder do Senhor. Toque nele com objetivo e você vai ser abençoado. O que eu acho mais interessante aqui, meus amados irmãos, você que está inscrito no canal, você que faz parte destes 190 inscritos no canal,
O que eu acho mais interessante é que diante desses três, Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que de 12 discípulos, tinha 3 que eram mais chegados com Jesus: Pedro, Tiago e João. Os demais você nem lembra o nome deles. Tá entendendo? Só vai ser lembrado aquele que tem intimidade com Jesus. Só vai aparecer em lugar de destaque quem tem intimidade com Jesus. É por isso que eu não fico preocupado em querer uma posição de destaque. Basta só eu ter intimidade com Jesus e o lugar de destaque vai aparecer na minha vida. Eu não estou preocupado em lugar de destaque, eu só estou preocupado em estar íntimo com Jesus. Porque na medida que eu ter intimidade com Jesus, o lugar de destaque aparece. Pedro, Tiago e João, olha a intimidade que João tinha. A Bíblia diz, meus amados, que João tinha tanta intimidade com Jesus que uma certa vez João encostou o rosto no peito de Jesus. Dos 3, João foi o único que encostou o rosto no peito de Jesus. De 12 discípulos que tinha, um só tinha tanta intimidade com Jesus que ele encostou o rosto no peito de Jesus. O único discípulo que ouviu a batida do coração do mestre foi só João. Olha a intimidade que João tinha, meu amado, para ouvir a batida do coração de Jesus. Isso não é para qualquer um. Quer que eu te revelo dos 3 quem tinha também intimidade? Olha o exemplo de Pedro. A Bíblia diz, meus amados, que Pedro foi o único homem que quebrou a lei da gravidade depois de Jesus. Que isso, irmão Gilvan? A Bíblia diz, meus amados, que Jesus ele começa a andar por cima das águas. Quando Jesus começa a andar por cima das águas, os discípulos estavam dentro do barco. E depois, à meia-noite, apareceu aquele clarão de branco no meio da tempestade. E os discípulos começaram a ficar apavorados, achando que era um fantasma. Os discípulos achavam que Jesus era um fantasma, mas Pedro, que tinha intimidade com Jesus, falou: não, ele não é fantasma. Ele é Jesus. E aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar ali apavorados. E aí Pedro toma a palavra e fala: se tu és o Cristo, mande que eu vou ao teu encontro. E aí Jesus fala: vem Pedro, vem Pedro. E a Bíblia diz que Pedro agora começa a andar por cima das águas. Pedro foi o segundo homem que quebrou a lei da gravidade. Pedro foi o segundo homem que andou por cima das águas. Quer que aconteça algo sobrenatural na sua vida? Seja amigo de Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Jesus só revela algo sobrenatural para quem tem intimidade com Ele. Amém? Pedro, Tiago e João. Tiago, ele era primo de Jesus. É por isso que Tiago fala que não adianta nós ser só ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor. Por ser primo de Jesus, tinha autoridade para poder nos ensinar a sua palavra. Não faça parte da multidão. Não queira ser só discípulo. Venha ser amigo de Deus. Venha ter intimidade com Jesus. Amém? De 190 seguidores que eu tenho aí no canal, eu quero que você seja meu amigo. Eu quero que você tenha intimidade comigo, não só inscrito no canal Gilvan Santos Produções, mas venha ser meu amigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero revelar para você as minhas intimidades. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, meu amado. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Deus abençoe.